bicho tá pegando. Ninguém sabe o tamanho do jogo da Rússia ao dizer não à renovação do acordo que mantinha ativo o tal corredor de exportação da Ucrânia. Mas poucos parecem dispostos a pagar para ver. O milho disparou de preço nesta terça-feira na Bolsa de Chicago, puxando trigo, farelo e soja para cima. O assunto bola da vez, logo cedo, que era a melhora para as lavouras de soja dos Estados Unidos, confirmadas no final da tarde de ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, depois de já encerrado o pregão, acabou ficando de lado. Só que veja, a Rural Business ainda não está segura para dizer a você que já dá para comemorar. Mesmo sendo esta recusa da Rússia bombástica, com um peso danado para fazer os preços de todas as commodities agrícolas explodirem de novo, não dá para se esquecer de um detalhe. Na outra ponta desta história está um cabra osso duro de roer. E que jamais dá ponto sem nó, Vladimir Putin. Portanto, é hora de fritar o peixe e olhar o gato, de aproveitar as oportunidades. Caso tenha que fazer dinheiro no curto prazo, mas não se deixa levar por este assunto Rússia e Ucrânia. Já levamos uma tremenda rasteira em 2022, não precisamos de outra agora em 2023, não é mesmo? Temos que analisar os fundamentos sólidos, aqueles baseados em oferta e demanda, imbatíveis quando todo o resto vira pó e a gente percebe que não passavam de mera especulação. No final da tarde da última segunda-feira, como é praxe acontecer nesta época do ano, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou seu relatório de acompanhamento das lavouras de grãos cultivadas para a nova safra. E a grande notícia, estampada hoje em toda a mídia gratuita por aí, foi o expressivo aumento na somatória de áreas em boas e excelentes condições para a soja. Mas será que esta melhora será suficiente para salvar a safra 2023-24? Para a Rural Business, a resposta é não. E vamos te explicar por quê, enumerando 3 detalhes, para nós, preponderantes. O primeiro deles é que os Estados Unidos têm hoje bem menos soja cultivada em seu território do que um ano atrás. Como pode ver, acompanhando o gráfico, a área de plantio caiu 4,51%. Segundo as projeções, de 35 milhões e 400 mil para 33 milhões e 800 mil hectares. E mesmo com tudo dando certo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já projeta queda de 4,22% na área de colheita, que seria reduzida de 34,9 para 33,5 milhões de hectares. E esta não é apenas uma área menor que a colhida em 2022, é a menor em 3 anos. Sabendo disso, parece óbvio que para garantir o tão sonhado aumento de produção de 116 milhões e 400 mil para 117 milhões de toneladas, seria preciso que as lavouras de soja dos Estados Unidos estivessem com qualidade muito superior à do ano passado, certo? Pois então, meu amigo, parece que esta regra não se aplica quando se trata de USDA. Veja que desde que as primeiras indicações de qualidade para as lavouras de soja americanas foram apresentadas, lá no início de junho, 23ª semana de safra pelas contas do USDA, a defasagem frente a 2022 já era grande. Eram 59% de áreas em boas e excelentes condições naquela época, contra 70% um ano antes. Já se passaram 5 semanas desde então, e mesmo com a melhora dos últimos dias, veja que a diferença frente a 2022 continua existindo. A somatória de bom e excelente, que hoje é de 55%, chegava a 61% no ano passado. E aí a Rural Business te pergunta, como poderão as lavouras de soja dos Estados Unidos garantir maior produtividade média de toda a história? Você acredita que será possível isso acontecer? A fim de lhe garantir mais subsídios para antecipar o que pode vir pela frente, a Rural Business ampliou seu estudo. E o que descobrimos é que este resultado é o 6º pior em 34 anos. É isso mesmo que você ouviu, 34 anos.
Aí está o retrato da história. Veja que desde 1989, os Estados Unidos só tiveram lavouras de soja em condições piores do que o visto hoje por 5 vezes. Em 1993, 2002, 2005, 2012 e 2019. Nunca mais. Só isso já seria motivo mais do que suficiente para a gente não acreditar que a produção possa ser maior que a do ano passado. Afinal, que mágica teria que ser feita para que uma área menor, com lavouras em piores condições, renda mais soja do que em 2022? E foi justamente para mostrar quão absurda nos parece esta afirmação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que a Rural Business foi atrás de saber qual o rendimento das lavouras em cada ano deste e comparar com a previsão de agora, 2023. O USDA fala em colheita de 58,3 sacas de soja por hectare, como destacado em vermelho à direita no gráfico. Se olharmos logo ao lado, no gráfico, encontramos a produtividade média de 2019, ano em que as condições das lavouras eram muito semelhantes à deste ano. 53,1 saca por hectare. Quase 9% menos. Só isso aí, meu amigo, cortaria a produção americana de soja deste ano em 10 milhões de toneladas, zerando os estoques do país. E nem vamos seguir adiante, pois a situação passa a ser surreal. Daí para trás, a produtividade média fica entre 36 e 48 sacas por hectare, algo incompatível com a realidade atual. E não terminamos ainda, viu? Restam 2 informações bombásticas ainda para te dar. Temos 6 estados onde a diferença de bom e excelente é de 20 ou mais pontos percentuais frente à realidade de um ano atrás. E sabe quais são 3 deles? Illinois, maior plantador de soja este ano nos Estados Unidos, Iowa, segundo neste ranking, e Missouri, 6º colocado. Além de tudo isso, a Rural Business tem um alerta a te dar. Vai secar.